A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual fostes chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. E desde já, deixa eu ver aqui, o sol está batendo aqui para os raios não bater aqui na minha cabeça para não dar conta, né, diferença no vídeo. Muito bem. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero sempre agradecer aqui, eu quero agradecer. Esse já é o terceiro vídeo gravado depois da tribulação que passei, né? Graças a Deus e vossas orações e a Imaculada Conceição, eu estou aqui para narrar a história como diz o outro. E meu querido irmão, eu sempre agradeço aqueles que oraram, aqueles que se colocaram em oração, né, por mim. E só lembrando que eu vou ter que fazer outros exames. E sempre nesses vídeos eu vou deixar um pix da minha esposa, que está no nome da minha esposa, Maria Juliana de Lima Jacinto. Eu sempre vou deixar um pix para quem quiser nos ajudar, né, nessa trilha que estou trilhando. Vou ter que fazer alguns exames ainda, né? Então, se você quiser nos ajudar, nos vídeos vai estar disponível o Pix, que está no nome, repito, no nome da minha esposa, Maria Juliana de Lima Jacinto. Então você aí que queira nos ajudar e pode, ninguém é obrigado, é claro, nos ajude. O vídeo inteiro vai estar o Pix aí na telinha para que vocês possam verdadeiramente, de bom coração, se puder, nos ajude. Se não, suas orações é melhor ainda. Prefiro suas orações. Então, Deus lhes pague. Eu quero agradecer aqui todos aqueles que me ajudaram. Todos aqueles que contribuíram. Os irmãos que contribuíram financeiramente. Sim, financeiramente. Agradeço mais os que contribuíram com oração. Em segundo lugar, agradeço aqueles também que contribuíram financeiramente. Meu pai, minha tia, meus irmãos de sangue, não é? Os irmãos de missão, não é? Que eles pediram alguns deles pediram para não citar nome, mas eu preciso fazer pelo menos esse gesto, né, de gratidão, né? Aqueles que nos levaram, né, o nosso vereador, o nosso prefeito, né, que nos ajudaram nessa jornada de tratamento, não é? Contra a hemorroida. Deus lhes pague, Deus abençoe, cada um de vocês lhe retribua em dobro, em felicidade, em graça. Amém. Bem, meu querido Simão, eu precisava trazer esse vídeo, não é? Um pouco gelado aqui nessa manhã, um pouco de dores, continuo com dores na cabeça, que sempre ataca aqui desse lado da terra nunca, mas a Virgem Maria vai passar na frente e tudo vai se resolver. Eu só não posso acessar os vídeos, porque todos os dias tem que ser postado vídeo nesse canal. Mas vamos lá, vamos tentar gravar pelo menos esse vídeo. Eu quero trazer nesse vídeo, meu querido irmão, minha querida irmã, mostrando que há uma má interpretação daqueles que vai pela linha chamada pé da letra, que interpretam pessoas as Sagradas Escrituras para suas próprias condenações. O que é que eu estou me referindo? Estou me referindo que muitos hereges vivem entregando as pessoas ao diabo. Muitos protestantes, eu digo porque participei dessas seitas de lá eu vim, que entregam as pessoas ao diabo. Isso mesmo que você ouviu. Entregam as pessoas ao diabo. Na Igreja de Jesus Cristo Católica, entrega-se as pessoas a Jesus, ao Espírito Santo, à Imaculada Conceição, aos santos, para que aquela pessoa se converta. Mas segundo essas heresias, as pessoas têm que ser entregues a Satanás. E assim eles saem rogando pragas, assim eles saem maldizendo os outros. Quem não se lembra daquele falso apóstolo, aqui do Brasil, que tem por sobrenome Truque, né?
que começa com A e termina com OR, e o sobrenome é Truque, quando ele não praguejou um homem, dizendo que ele ia para a cadeira de roda, porque tinha desafiado ele, profeta de Deus, tinha dito que ele não era profeta de Deus, aquele falso apóstolo, praguejou, mandando aquele homem para a cadeira de roda, segundo ele, o Deus dele estava colocando aquele homem na cadeira de roda. Veja, isso é as tais más interpretações das Sagradas Escrituras. Como você vai ver agora comigo, presta atenção. Eu estou me referindo, meus irmãos, exatamente a isso aqui, ó. Não se preocupe que o texto vai aparecer na tela. Põe na tela, diretor. Atos, capítulo 8, versículo 18 em diante. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que todo aquele a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Volta aqui para mim, diretor. É exatamente isso aqui que nós estamos vendo. O que foi que Pedro dirigiu? Maldito. A pessoa só é maldita se a palavra sair da boca de alguém que ela é maldita? Não. As obras falam por si mesmas. Nós estamos vendo um relato, meu querido irmão, minha querida irmã, de alguém que não pertence à Igreja de Jesus Cristo e que quer que os sacramentos, aqui no sacramento da confirmação, era dado o Espírito Santo. Fosse dado, aquele homem queria ser uma autoridade apostólica, sem sucessão, sem o sacramento da ordem. E o que foi lhe dito? Maldito sejas tu e o teu dinheiro. Não é? Se pensas que pode comprar o dom de Deus, o que é o dom de Deus? O Espírito Santo, o crisma. Eu já trouxe desse canal, quando o bispo impõe com o óleo da unção sobre a nossa testa, o seu dedo diz: receba o dom de Deus no crisma. E esse dom de Deus, que é o selo do Deus vivo, nos confirma que somos verdadeiramente batizados e que temos verdadeiramente a unção profética do Espírito Santo para agir como sacerdotes dos leigos. Nós somos um povo sacerdotal, o sacerdócio comum dos leigos. Muito bem. Continua Pedro, texto na tela, versículo 21 em diante. Não terás direito nem parte alguma nesse ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Volta aqui para mim. Versículo 21 é claro. Não terás parte nesse ministério. Olha aí. Então, o que é que já está dizendo aqui? O que é que significa isso? Não terás parte nesse ministério. Que ministério é esse? Da igreja fundada por Cristo. Que ministério é esse? Significa que essa pessoa, ela é o quê? Ela é excomungada. Então, ela é uma excomungada. Ela não tem parte no ministério da igreja de Cristo. Ela não é membro do corpo de Cristo. Então, aqui está falando das pessoas que estão de fora, que não fazem parte da igreja fundada por Cristo. É só isso que acontece com elas. Quando elas começam a imitarem, quando elas começam a dizer que elas também têm o Espírito Santo, que elas também têm uma fé, que elas também são cristãs, isso e aquilo. Veja. Pura mentira. Pura mentira. Ah, que as seitas filhas de Lutero são cristãs. Não são. São anticristãs. A palavra de Deus está dizendo isto. Então, essa era a forma de dar a excomunhão, de falar por aqueles que estavam excomungados na igreja primitiva. Então, tu não tens parte desse ministério. Então, aqueles que vendem o evangelho, como vemos hoje as filhas de Lutero, não têm parte do ministério verdadeiro da igreja fundada por Cristo, católica e apostólica romana. Então, quanto a isso, nós somos claros. Versículo 22. Arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus para que seja possível, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração. Versículo 23. Pois eu estou a ver-te no fel da amargura e no laço da iniquidade. Versículo 24. Retorquiu Simão: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha a cair sobre mim. Volta para mim, diretor. O versículo 24 é bem claro que só a igreja pode ligar
a pessoa, a eternidade. Veja o que disse esse irmão: rogai por Deus vós mesmos por mim, para que eu não venha cair neste mal. Olha só. Então veja aqui a autoridade da igreja que Jesus deu quando fundou sobre Pedro em Mateus 16, 19, tudo que tu ligar na terra. Então, quando Pedro disse arrependa-se, peça perdão a Deus, ele vai dizer o quê? Veja o conhecimento desse homem, mesmo não sendo desse ministério, não sendo dessa igreja. Rogai vós mesmo por mim ao Senhor. Presta atenção, o poder exercido da igreja. O poder da igreja é ligar. Se a igreja é ligar, está ligado no céu, meu irmão. Se a igreja é desligar, está desligado do céu. Não tem conversa, não tem mimimi, não tem chororô. Não é? É a Bíblia Sagrada que diz isso. O versículo, outra vez na tela, veja. Na minha Bíblia, abre aspas. Rogai vós por mim ao Senhor. Aqui está. Então a igreja, nós sem essa igreja, esse homem percebeu, meu queridíssimo homem, que sem a igreja ele não é ninguém. Esse homem percebeu que sem a igreja ele não é nada. Esse homem percebeu que fora da igreja de Jesus Cristo não existe salvação. A Sagrada Escritura é clara quanto a isso. Eu estou mostrando hoje porque os apóstolos entregavam as pessoas ao diabo. Era a excomunhão na igreja primitiva. Não estavam entregando coisa nenhuma. Quando acontecia a excomunhão, o que era que acontecia com a pessoa que ela era excomungada? Estava entregue nas mãos do diabo, porque a pessoa fora da igreja de Cristo, na igreja de Cristo ela está com o Senhor, fora da igreja de Cristo ela está com o diabo. Essa era a forma que os apóstolos ensinaram e faz 2000 anos que é dessa maneira. Quando um padre revela um segredo de confissão, ele é excomungado da igreja. Quando alguém sai da igreja de Cristo, ele está nas mãos de quem? Senão do diabo. É isso que a Sagrada Escritura apresenta para nós. Agora, sair por aí dizendo, eu entrego fulano ao capeta, eu entrego cicano a Satanás. Não. Não é desse jeito, isso é uma má interpretação das Escrituras. Rogai vós mesmo ao Senhor para que nada do que haveis dito venha cair sobre mim. Veja, do que haveis dito. O que a igreja diz, meu irmão, está dito. O que a igreja fala, está falado. O que a igreja faz, está ligado. O que o Santo Padre, o Papa, diz é X no céu. O Papa diz é Y na terra, é Y no céu. Tudo que ele ligar, esse chama-se exercer o poder das chaves. E esse homem percebeu que sem essa igreja ele não é ninguém. E assim, cada um de nós, fora da igreja de Cristo, não somos ninguém. Estamos nos laços do demônio. Por isso São Paulo fala na primeira carta aos Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 9, da excomunhão. Quem pregar uma doutrina diferente daquela que a igreja de Cristo prega, seja ele excomungado. Se um anjo descer do céu, se um de nós apóstolos inventar de pregar um evangelho diferente desse que a igreja de Cristo prega, seja excomungado. E a excomunhão era uma forma de dizer, está entregue nas mãos do diabo, porque está fora de Jesus Cristo, está fora do seu corpo. E se está fora do seu corpo, está quem? Está sobre quem? Está sob o domínio de quem? Do diabo. Era isso que acontecia na igreja primitiva, não era que ninguém saía entregando ninguém ao diabo, como afirma as filhas de Lutero, não. Vamos ser mais abrangentes sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 5. Olha só, um relato que acontece em 1 Coríntios. Vejam só, o texto vai aparecer na tela. Põe na tela, diretor. 1 Coríntios 5, versículo 1 em diante. Ouvi dizer constantemente que se cometem em vosso meio a luxúria. E uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher do seu pai. Com a madrasta nesse caso, né? O cara vivia. Então, continua. E continuais cheios de orgulho, em vez de manifestar tristeza, para que seja tirado dentre vós o que cometeu tal ação. Veja, versículo 2, deixa aí na tela mesmo, diretor. O versículo 2 já mostra a excomunhão. Veja, está partindo o quê? Para a excomunhão.
verso 3, pois eu em verdade ainda que distante, corporalmente, mas presente em espírito, já julguei como se tivesse presente. Aquele que assim se comportou, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós, em meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a má interpretação protestante. Versículo 5. Seja esse homem entregue a Satanás para mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Volta para mim, diretor. Presta atenção. Aqui este homem, na igreja de Coríntios, cometeu essa atrocidade, esse pecado mortal com a madrasta, a esposa do seu pai. Estava tendo relação sexual com ela. E o que aconteceu? Ele foi excomungado da igreja. E ele foi excomungado da igreja não para que ele fosse entregue ao diabo, para que Satanás fosse entregue ao inferno, que ele já estivesse na condenação. Não, ele já está no inferno, como faz as filhas de Lutero. Não. Essa excomunhão, ela deu-se na seguinte maneira. Olha o que diz o versículo anterior, do 5. Em nome do Senhor Jesus, reuni-vos em meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, com a autoridade que a igreja tem, com a autoridade que a igreja tem de poder ligar, com a autoridade que a igreja tem de exercer o poder das chaves. Então ele foi expulso da comunidade. O que é, como nós chamamos isso? Chamamos de excomunhão, ou simplesmente excomungado. Para quê? Para que ele fosse condenado? Não. Para que ele pudesse, separado dos demais cristãos, membros, pudesse fazer um exame de consciência, reparar o seu pecado e dizer, realmente eu estou errado. Então é porque, diz o texto, versículo 5, põe na tela, diretor, seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo. Será que o diabo tem o poder ou vai fazer com que nós nos convertamos a Jesus? Não. O diabo não vai fazer com que nós convertamos a Jesus. O diabo não vai fazer com que nós sejamos verdadeiramente filhos de Deus, que andemos no caminho reto, na santidade. O diabo não vai fazer com que nós nos livremos dos pecados para assumir a santidade, para lutar pela santidade, não. Essa era uma forma de empregar aos que eram excomungados da igreja primitiva. Essa era uma forma de dizer para com aqueles que estavam fora do corpo, tinham saído do corpo, porque saindo do corpo para a igreja primitiva, para os cristãos da igreja primitiva, saindo do corpo, ou seja, simplesmente excomungado, ele estava o quê? Estava nas mãos de Satanás. Então ele saindo, como que fosse fazer retiros, ficar em orações, não é? Para a mortificação de sua carne, para uma expiação dos seus pecados, para fazer reparação, para que assim um dia, reconhecendo os seus erros, pudessem voltar para a igreja de Cristo. Veja, esse homem foi excomungado. Mas quer voltar quando Paulo reintegra ele à igreja, à família de Deus? São um momento, porque a resta está batendo aí, vocês não estão me vendo. Muito bem. Então vejam só, esse homem, ele foi entregue, ou seja, ele foi excomungado da comunidade para que ele fizesse a reparação, fez, e cerca de 3 anos mais tarde esse homem volta. Alguns estudiosos dizem que foi 1 ano e meio, outros dizem 3 anos. Não importa, sei que ele se arrependeu do que fez quando ele foi excomungado da comunidade, da igreja primitiva. Vamos ver quando Paulo aceita ele de volta. 2 Coríntios, de volta, né? 2 Coríntios 2, 5. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Vamos ver. Vamos ver quando ele é reintegrado, quando é tirada a excomunhão dele, ele volta para a igreja. Vamos lá? Põe na tela, diretor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5 em diante.
Se alguém causou tristeza, não me contristou a mim, mas de certo modo, para não exagerar a todos vós. Basta a esse homem, esse que nós vimos aí que foi excomungado, em 1 Coríntios 5. Basta a esse homem o castigo que a maioria dentre vós lhe infligiu. Qual foi? A excomunhão. Não aceitá-lo mais na comunidade até que ele repare o seu erro, até que ele se arrependa de seu pecado, não é? Põe na tela outra vez, diretor. Continuemos. Verso 7. Assim deveis agora perdoar-lhe e consolá-lo para que não sucumba por demasiada tristeza. Volta para mim aqui, diretor. Veja só. Paulo está dizendo agora vocês devem o quê? Perdoá-los. Outra vez aparece o termo perdoar. Perdoar, receber de volta. Não é? Receber aquele que até então foi excomungado. Até então foi excluído, vamos dizer assim, da comunidade primitiva. E agora vocês devem perdoá-lo e recebê-lo de volta como vosso irmão. Põe na tela. Continua o verso 8. Peço-vos que tenhais caridade para com ele. 9. Quando vos escrevi, na minha intenção era submeter-vos à prova, para ver se eras totalmente obedientes. Versículo 10. A quem vós perdoais, também eu perdoo. Com efeito, o que perdoei, se alguma coisa tenho perdoado, foi por amor de vós, sobre o olhar de Cristo. 11. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Volta para mim, diretor. Então aqui, meu querido irmão, você está vendo, minha querida irmã, que ele é reintegrado, ele é recebido de volta, ele é perdoado. Paulo disse, a quem vocês perdoar, eu também perdoo. Então, quando a igreja perdoa, Cristo perdoa. Nós sabemos que na igreja primitiva a confissão era pública. Então, esse homem, ele se arrependeu dos seus pecados, desse pecado, né? Dessa atrocidade, dessa luxúria, como São Paulo diz, né? Que ele estava tendo relação sexual com a esposa do próprio pai, com a sua madrasta. Então o que é que acontece? Aí Paulo diz, recebam eles e perdoem ele. Então na igreja primitiva, o sacramento do perdão, da confissão, a gente vê em Atos capítulo 19, versículo 18, que aqueles que abandonaram a feitiçaria vinham confessar publicamente seus pecados para receber o perdão da igreja. Não era assim como hoje, não. Só eu e o padre, só você e o padre. Não, era publicamente a confissão. Na igreja primitiva, o sacramento da confissão era publicamente. Você chegava lá antes da celebração da fração do pão, confessava seus pecados, e aí o celebrante perguntava, vocês perdoam os pecados dele? Aí a igreja dizia, os membros diziam, perdoamos. E então, o apóstolo, o bispo, presbítero dizia, eu absolvo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você está perdoado dos seus pecados. Porque o que a igreja liga na terra está ligado no céu. Veja só. Então Paulo disse, se vocês perdoar ele, eu também perdoo. Olha o sacramento da confissão. Olha o sacramento da reconciliação. Porque agora as portas da igreja estão se abrindo para esse homem, para que ele volte para a salvação. Para que ele seja salvo. Aí está. Não existe salvação fora dessa igreja. Não é? Nós vemos Pedro dizendo para Simão, tu não tens partes nesse ministério, por isso não tem salvação para ti. Logo, ele pede que a igreja intervenha por ele, que a igreja perdoe a sua falta, o seu erro, não é? A sua má conduta. Logo, nós vemos, meu querido irmão, que nós estamos vendo casos de excomunhão. Estamos vendo nesses casos de excomunhão que não existe salvação estando na excomunhão. Mas as pessoas são reintegradas outra vez. E sendo reintegrada outra vez na Igreja de Jesus Cristo, elas estão salvas. Todo mundo tem o direito, né, de se reconciliar com o Senhor. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 5, ali a partir do versículo 19 em diante, Paulo disse, ele fez de nós embaixadores para reconciliar o mundo com ele. Reconciliar é o nome dado ao sacramento da confissão. Também é dado de reconciliação.
E agora, através da igreja, este homem que foi excomungado por atrocidade, por pecado mortal, se arrependeu, fez exame de consciência, foi até a igreja para que a igreja pudesse perdoar o seu pecado e recebê-lo de braços abertos de volta. Para que assim ele possa alcançar a salvação. Fazendo parte agora da igreja, corpo místico de Cristo. Veja a importância, meus irmãos, desse vídeo para mim e para a tua vida. Era necessário trazer esse vídeo há muito tempo. Os irmãos estão pedindo muitos vídeos. São muitos vídeos que os irmãos estão pedindo. Alguns vídeos já estão no canal, meus irmãos. Meus irmãos. São vídeos antigos, mas estão no canal. Não é? Mas é necessário eu trazer esses vídeos antes. Vou tentar gravar alguns vídeos que os irmãos pediram. São muitos pedidos. Não vai dar para atender a todos, mas alguns a gente vai atender. Aqueles que a gente já pincelou e está no canal, a gente não vai gravar mais. Mas aqueles que deram ideia assim totalmente, completamente diferente daquele que já foi apresentado no canal, a gente vai tentar gravar. Entende, meu querido? Este homem foi entregue, foi reintegrado, porque a igreja perdoou. E se a igreja perdoou, o Senhor também o perdoou. Se a igreja recebeu, o céu também o recebeu. Não é? Assim acontece com aqueles também que se convertem à verdadeira igreja de Cristo, como eu um dia e minha esposa, que éramos das filhas de Lutero. Fomos reintegrados, nós que éramos apóstatas, no corpo de Cristo, impregnados no corpo do Senhor, através do arrependimento, da confissão e da profissão de fé. Olha só, não só é isso que São Paulo fala, não é? Não só é isso que São Paulo fala. Se nós pegarmos aqui, e o texto vai aparecer na tela, 1 Timóteo 1,20. Olha só. 1 Timóteo 1, versículo 20. Olha o que diz. Texto na tela, diretor. 1 Timóteo 1,20. É o caso de Emineu e Alexandre, que entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Volta para mim, diretor. Emineu e Alexandre eram dois judeus ferrenhos. Eles colocavam os judeus contra os cristãos. Esse Alexandre, ele era o próprio demônio em pessoa. Ele perturbava São Paulo, colocava as pessoas contra São Paulo. Ele fazia o diabo a quatro, como se diz aqui no Nordeste, com licença da palavra, colocando os judeus contra Paulo. Esse homem foi ferrenho a ponto de São Paulo renegar o anúncio do evangelho aos judeus e partir apenas para os pagãos, para os gentios. Quando você vai no contexto histórico estudar sobre esse homem, nos rodapés de nossas Bíblias ensina um pouco a respeito desse homem. Esse homem foi ferrenho, a ponto, meus irmãos, de ser uma ferida mortal para os cristãos. Então São Paulo diz aqui, olha só, veja o que a igreja diz, não é? Veja o que a igreja está dizendo. É o caso de Emineu e Alexandre, que entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Eles aparecem também em 2 Timóteo 2,17. Vamos lá, 2 Timóteo 2,17. Texto na tela, diretor. 2 Timóteo 2,17. As palavras dessa gente destroem como gangrena. Entre eles estão Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e transtornaram a fé de alguns. Volta para mim, diretor. Vejam só, né? Nós vemos hoje que tem uns certos tipos de católico por aí que dizem que a ressurreição já aconteceu, que o mundo se acabou com a destruição de Jerusalém, que Jesus já veio, né, que já aconteceu. Veja que isso é tido como heresia e foi excomungado pelo apóstolo São Paulo. Ou seja, a igreja excomungou esses tais que perturbavam e pregavam diferente da doutrina da igreja. Então, eles pregavam diferente da doutrina da igreja, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Veja o tamanho dessa heresia. Então, a heresia é excomungada pela igreja da época de São Paulo. Não é? Como o Santo Catecismo condena o milenarismo. Não é? O Santo Catecismo foi, claro, eu já trouxe um vídeo aqui mostrando sobre a tribulação, que o Catecismo fala que a igreja, a prova derradeira que a igreja passará. Está nesse canal, procure e você vai encontrar.
Então, esses também diziam isso. Então, o que é que acontece? Foram excomungados, estavam fora da igreja de Cristo. Por quê? Porque pregavam doutrina diferente daquilo que a igreja prega. Então, é excomungado. Não tem o aval da igreja. Não é? Muito bem, aí veja. Transtornavam e desviavam da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E transtornaram a fé de alguns. Ou seja, vai levando nessa mentira vai levando muitas pessoas que não conhecem, não sabem qual é a mão esquerda nem a direita, distinguir qual é qual, quem é quem, e vai essas pessoas acompanhando esses falsos raciocínios, né? Que nem o falso raciocínio do preterismo. Isso é um falso raciocínio. Dizer que o mundo se acabou com a destruição de Jerusalém. Isso não tem aval da igreja, né? Pegue aí o que falou Santo Irineu de Lyon e você vai ver, né? Quando fala sobretudo a respeito de Apocalipse, que está referindo-se a Roma, é claro. Então, nós vamos entender, meu querido irmão, que tudo aquilo que não condiz com a fé da igreja não é de Deus. Com a doutrina da igreja, não é de Deus, é do diabo. Tem aparência religiosa? Tem aparência religiosa. Palavras adocicadas? Sim. Tem um embasamento que parece ser verdade? Sim. Mas não é de Deus. Não condiz com a doutrina da igreja. É do diabo. É de Satanás. Então veja. Também ele aparece em Atos 19, 33, para nós encerrarmos. Olha só. Atos 19. Marimbondo sentou aqui, ó. Não sei se vocês viram. 19, 33. Vamos pegar aqui. Olha só. Atos 19, 33. Diz assim. Então fizeram sair do meio da turba Alexandre, que os judeus empurravam para a frente. Alexandre, fazendo sinal com a mão, queria dar satisfação ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, pelo espaço de quase 2 horas: Viva Artemis dos Efésios! Olha só, meus irmãos. A própria Bíblia da Ave Maria vai dizer: Alexandre não é cristão e procura dissociar a causa dos judeus da dos cristãos, pois aqueles corriam o risco de serem comprometidos com estes. Então nós vemos o que era que esse Alexandre fazia. Ele era ferreiro. Em outra passagem, Paulo diz: Alexandre o ferreiro e o outro lá, agora esqueci o nome do outro, me resistiram. Eles fizeram São Paulo ser preso, colocaram Paulo na prisão. Paulo estava preso por causa desse Alexandre, que era ferreiro. Ele era ferrenho contra a evangelização de São Paulo, contra a pregação da igreja. Colocava os judeus, mentia aqui, mentia acolá, né? A ponto de São Paulo dizer: eu entreguei esse homem ao diabo, esse homem está excomungado, né? Para que assim ele se arrependa de suas más conversas frívolas, de suas más intenções, de suas más inclinações. Assim como nós vimos que era São Paulo contra os cristãos, ferrenho, né? Caifás e outros contra o próprio Jesus, assim esse Alexandre foi na época de São Paulo. Foi uma pedra no sapato do apóstolo São Paulo. Se bem que não tinha sapato na época, na sandália, digamos assim, do apóstolo São Paulo, a ponto, meus irmãos, do apóstolo chegar a ficar nesse nível, não é? De dizer: não, esse homem, eu entreguei ele a Satanás. Esta era a forma da exclusão, da excomunhão. Mas Alexandre não era excomungado porque nunca foi cristão. Então o que é que acontece? Que entreguei ele a Satanás. Sim, da mesma classe que a excomunhão, aqueles que eram cristãos e foram excomungados. No mesmo patamar, para que esse também se arrependa, né, de suas maquinações e venha se converter um dia de suas más ações, de suas atrocidades, das suas falcatruas, das suas mentiras. Assim também nós rezamos para com aqueles que nunca foram católicos, para que se convertam, assim como Alexandre.
Aqui não diz o relato bíblico se um dia ele se converteu, ou o contexto histórico. Não conheço. O pouco que conheço é para o que diz o rodapé das Sagradas Escrituras, que ele era ferrenho em colocar os judeus contra Paulo. E não só contra Paulo, contra os outros cristãos. Muito bem. Então fica aqui esse pequeno vídeo, meu querido irmão, minha querida irmã, né? Quem puder nos ajudar, tá aí o Pix, nos ajude. Deus abençoe, Deus lhe pague, retribua a dádiva cada vez mais, sempre lembrando que esse apostolado, nós oramos por todos os inscritos nesse canal e por suas famílias. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.